Estado perdoa dívidas a 3 empresas públicas. Centenas de ex-alunos protestam em frente ao Colégio Militar. Terceira eliminatória da Taça de Portugal joga-se este fim de semana. TV Record em Moçambique, reconhecida pela CNN. Viva uma nova experiência com a TV Record no Dolce Vita Tejo. As notícias de Portugal e do mundo, já a seguir. Boa noite. O Estado vai perdoar a dívida de 3 empresas públicas. O objetivo é sanear as contas das Estradas de Portugal, Metro de Lisboa e Refer. 1.830 milhões de euros é quanto o Estado vai pagar pelas dívidas contraídas por 3 empresas públicas. A medida vem publicada no Orçamento do Estado para 2014 e pretende reequilibrar as contas das empresas em que o Estado é acionista. Estradas de Portugal, Metro de Lisboa e Refer vão ser as primeiras a ser afetadas, mas o Governo pretende manter esta política no futuro e aplicá-la a outras em que também é acionista. O que vai ser feito é transformar em capital os empréstimos da Direção-Geral do Tesouro e Finanças contraídos pelas empresas. De acordo com os dados mais recentes, no final do primeiro trimestre, as Estradas de Portugal, Metro e Refer tinham uma dívida acumulada de 14.428 milhões de euros. A Segurança Social está a pedir a devolução parcial de subsídios. Em causa está a aplicação de taxa de 6% ao subsídio de desemprego e da taxa de 5% ao subsídio de doença, ambos correspondentes aos últimos 2 meses. De acordo com a Segurança Social, houve pagamentos que foram mal feitos e, por isso, os beneficiários têm 30 dias para devolver a quantia dada a mais. Devem fazê-lo por transferência bancária ou por depósito nos correios, vale-correio ou cheque. Quem não puder pagar no imediato o total da dívida pode explicar a situação e solicitar pagar a prestações. O recente caso do jovem que esfaqueou 4 pessoas numa escola em Massamá mereceu a atenção de uma investigadora americana que diz que é preciso que os pais e as escolas estejam atentos aos sinais de alerta deste tipo de jovens. O jovem que ontem esfaqueou 4 pessoas numa escola em Massamá foi condenado pelo Tribunal de Menores a 3 meses de internamento no Centro Educativo de Coimbra. Sabe-se ainda que o jovem planeava matar 60 pessoas. Foi aqui nesta escola, em Massamá, que ontem, por volta das 4 da tarde, um jovem de 15 anos esfaqueou 3 alunos e uma funcionária. Ao que tudo indica, este jovem terá interrompido uma aula de português, atirou uma bomba de fumo e, de faca na mão, atacou os colegas. Portanto, por volta das 16 horas, a Polícia de Segurança Pública teve conhecimento que tinham acabado de ocorrer agressões com recurso à arma branca no interior da escola Stuart Carvalhais. Foram informados que um indivíduo que já tinha abandonado a escola, que tinha acabado de esfaquear quatro pessoas. Dorothy S. Pelades é professora numa universidade em Illinois, nos Estados Unidos, e dedica-se à investigação de atos de violência nas escolas. Em Portugal, por uns dias, a investigadora falou-nos deste caso em particular, que tomou conhecimento assim que chegou a Portugal. Infelizmente, são episódios com os quais estamos muito familiarizados nos Estados Unidos. E quando o vemos a acontecer, a primeira coisa que pensamos é no problema da saúde mental. O que realmente se passa na cabeça das nossas crianças. O que se passa para não só avançarem com os ataques, mas para os premeditarem ao ponto de fazerem listas de alvos. Acho que a única coisa boa do caso deste jovem em Massamá é o facto de ele não ter acesso a armas como teria se fosse nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo é necessário perceber o que é que o influenciou. Acho que ainda há muitas coisas por saber, inclusive quais as motivações que ainda não se sabem quais são. E o facto de o jovem querer bater o recorde de mortes nos massacres de Columbine e Sandy Hook é algo perturbador. A experiência desta investigadora em casos como este fala dizer que este adolescente deu sinais em casa e na escola de que não estava bem e que é preciso que tanto os pais como o ambiente escolar estejam atentos a estes alertas. Ficaria surpresa se descobrisse que os pais não notaram algum comportamento peculiar deste jovem, mais que não fosse o isolamento. Claramente ele isolou-se e passou algum tempo a estudar os massacres de Sandy Hook e Columbine.
Acho que com o desenrolar da investigação vão descobrir-se alguns sinais que falharam aos pais e provavelmente sinais muito claros de que é um jovem potencialmente violento. As escolas portuguesas deviam considerar algumas medidas de segurança, identificativos com os nomes dos alunos, verificar as mochilas à entrada nas escolas. Medidas como estas podem não ser a solução para a prevenção da violência, mas ajudam. É preciso que os professores façam o despiste de crianças com problemas de saúde mental dentro das próprias salas de aula. Casos como este são raros em Portugal. Segundo estudos recentes, a violência nas escolas portuguesas está a aumentar. Este investigador alerta que é preciso que os pais estejam atentos ao que os filhos veem na televisão e ao clima que vivem nas escolas, senão esta torna-se uma juventude perdida. Ex-alunos do Colégio Militar juntaram-se num protesto silencioso que interrompeu a cerimónia de abertura do ano letivo da instituição. Acusam o Ministro da Defesa de querer matar a história do Colégio Militar. Mais de 300 ex-alunos do Colégio Militar juntaram-se esta sexta-feira para protestar contra as medidas que o Governo quer impor a esta instituição. Não encontramos nesta reforma nem fundamento pedagógico, nem fundamento económico. E não havendo razões nem de natureza de racionalidade económica nem pedagógicas, fazer uma reforma sem a mínima preparação, criando uma atrapalhada monumental, pondo em risco um modelo que sobrevive há 210 anos, é realmente uma história triste e nós estamos preocupados com isso. O encontro foi na Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar, de onde partiram em silêncio para a cerimónia de abertura do ano letivo da instituição. Em causa está a alteração dos modelos de admissões do Colégio Militar. Já este ano letivo, a instituição passou a funcionar em regime misto e para o ano está previsto também o internato misto. Ao protesto juntaram-se também as antigas alunas do Instituto de Odivelas, cuja extinção já foi anunciada pelo Governo. Achamos que é tirar toda a característica que o ensino feminino tem e tirar a característica do ensino masculino. Portanto, estamos cá, somos poucas hoje, o mau tempo não ajudou, mas colaboramos 100% na ideia e achamos que é criminoso o que se está a fazer. Acusam o Ministro da Defesa de querer matar o Colégio Militar e a tradição de 210 anos. Um protesto onde o silêncio só foi quebrado para o hino de Portugal e para o grito da instituição. Allez, allez, à votre santé! A Martifer venceu o concurso de subconcessão dos terrenos e infraestruturas dos estaleiros navais de Viana do Castelo e vai pagar 415 mil euros por ano até 2031. A proposta foi a única analisada pelo júri depois de ter sido excluído um investidor russo. O grupo aguarda agora a assinatura do contrato e a administração diz que só depois disso é que vai revelar o projeto futuro para os estaleiros, que, ao que tudo indica, deverá passar pela construção e reparação naval. Os estaleiros de Viana do Castelo empregam atualmente cerca de 620 pessoas. O número de dependentes de drogas está a crescer em Portugal devido ao aparecimento de drogas altamente viciantes, como a heroína e a cannabis. Só no último ano, quase 6 mil pessoas procuraram pela primeira vez ajuda profissional. Números que o presidente do Serviço de Intervenção nas Pessoas Dependentes diz estarem relacionados com a crise. Há outros fenómenos relacionados com a crise, eventualmente, nomeadamente a questão das recaídas ou das readmissões de pessoas com passado de uso de heroína e que se estão a aproximar dos serviços. Essa, do nosso ponto de vista, é uma consequência talvez mais legítima de correlacionar com a questão da crise do que propriamente os números globais. A TV Record ocupa um novo lugar na grelha do mel e agora o número 171. E foi a pensar nos telespectadores que a estação desenvolveu uma campanha de divulgação para se aproximar ainda mais do público. A ação vai decorrer de norte a sul do país, mas Lisboa e Porto são os dois grandes palcos. A iniciativa arrancou esta manhã no Dolce Vita Tejo.
Muita interatividade. Este é o mote da nova campanha da TV Record, que vai estar a decorrer um pouco por todo o país, em 39 lojas Mel, com especial enfoque aqui em Lisboa e também na cidade do Porto. O Dolce Vita Tejo é então o primeiro grande espaço a receber esta ação promocional da estação televisiva. Aqui está tudo montado para receber os fãs da TV Record. Para nos explicar melhor um pouco desta campanha está Ana Silva, do Departamento de Marketing. Ana, quais os objetivos desta campanha? Ora, esta campanha tem como objetivo, de facto, estarmos próximos do público e a interação que queremos, portanto, ter com qualquer pessoa que venha ter connosco, seja aqui hoje ou seja, portanto, no Porto. Vamos estar sexta, sábado e domingo em ambos os locais e, portanto, contamos com a visita de todos para que esta interação seja mesmo um sucesso. Quem aqui vem, além de ficar a conhecer mais da TV Record, pode ainda participar em alguns passatempos. Correto. Realmente vamos ter 2 passatempos a decorrer, um no local da ação, portanto aqui temos várias pessoas a participar num jogo de consola, que é de desporto de velocidade, automobilístico, onde, portanto, quem tiver melhor tempo irá ganhar um brinde, mas temos outro passatempo que é digital, na nossa página de Facebook, e que já está a decorrer também, que já podem participar, onde vamos oferecer, portanto, aí uma volta ao autódromo, conduzido por um piloto profissional, um Vauxhall VXR8, e também um fim de semana para 2 pessoas num hotel com spa. Peço para fazer o convite então aos fãs da TV Record. Sim, convidamos, portanto, venham todos aqui a Lisboa, portanto, hoje, amanhã e durante o dia de domingo estaremos cá, venham ter connosco, participem nos nossos passatempos e para quem está no Porto também, não faltem, vamos estar no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, no Dolce Vita Porto. Esperamos por si. A campanha vai então decorrer até ao próximo dia 28, aqui no Dolce Vita Tejo e também no Dolce Vita Porto. Ficou o convite feito. Venha então visitar o stand da TV Record e viver esta experiência única. A luta por território entre animais selvagens e o homem foi o tema da reportagem que permitiu à TV Record, em Moçambique, alcançar por mais um ano o prémio de jornalismo da CNN. E a vencedora é Selma Inocência, Rede de Comunicação Miramar, Moçambique. O prémio foi para a reportagem que, em pleno terreno selvagem de Moçambique, abordou a luta pela vida em condições extremas. Os animais que vivem cá no Rio podem aparecer a qualquer momento. Selma Inocência percorreu milhares de quilómetros pelo país para mostrar o lado da população marcada pela seca, fome e sede e também o lado dos animais selvagens em risco de extinção. Desafios que marcaram a reportagem e mereceram reconhecimento internacional. A ponte está quebrada e nós não podemos voltar, temos que arranjar algum mecanismo de travessia. Guerra de Espaço é o nome do trabalho de Selma, que foi premiada pela CNN, um galardão a que concorreram 1.400 reportagens de 42 países africanos. Foi a sensibilidade para contar a história que lhe valeu o reconhecimento. É preciso saber que as histórias de África são interessantes para a África, mas também são importantes para o mundo, para a definição de políticas inclusivas, principalmente de comunidades mais carenciadas e muitas vezes ignoradas pelos sistemas. Este é já o segundo ano que a jornalista é premiada, mais uma prova do reconhecimento da TV Record pelo mundo. Ruas de Paris continuam a ferro e fogo com confrontos entre manifestantes e a polícia. Saiba mais já a seguir. Joga-se este fim de semana a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Benfica vai até ao terreno do Sinfãs este sábado, que vai subir ao relvado com o novo treinador. A menos de 24 horas do encontro com o Benfica, preparam-se os últimos detalhes para receber um dos grandes. O Sinfãs tem novo treinador e esta é a terceira vez que vão defrontar um clube da Primeira Liga, depois de terem jogado com o Portimonense e com o Porto. Para o jogo de amanhã, o treinador do Clube do Douro garante que precisa de organização para poder criar dificuldade às águias. Sabemos da responsabilidade, sabemos das competências de cada jogador. Agora, eu penso que a minha equipa tem que pensar que é tentar não errar.
O Benfica tiver uma oportunidade, faz um golo. Se tiver duas, faz 2 golos. Portanto, se a minha equipa estiver concentrada, se tiver não cometer erros, poderemos dificultar muito o trabalho do Benfica. Mas para fazer frente ao Benfica, o treinador que assume pela primeira vez o papel de técnico recusa a tática do autocarro na área. Não vou meter o autocarro e isso aí prometo agora. É assim, obviamente vamos baixar um pouco o bloco naquilo que a gente faz dentro do campeonato. Eu sou um treinador que gosta de jogar em tempos sempre ofensivos, jogo muito ofensivo. Posso sofrer 3 golos, mas desde que marco 4. Não me interessa os golos que eu sofro, mas sim os golos que nós marcamos. Independentemente do resultado, este encontro vai ajudar o Sinfãs a arrecadar algum dinheiro em receitas de bilheteira e direitos televisivos. Sinfãs e Benfica encontram-se amanhã a partir das 2h30, no encontro a contar para a terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal. O Sporting também joga em casa para esta terceira eliminatória, mas com o Alba, equipa dos distritais de Aveiro. Leonardo Jardim quer conquistar a Taça de Portugal e incentivou os jogadores com ameaças. O técnico dos Leões quer a equipa focada em vencer o Alba e seguir em frente na Taça de Portugal em futebol. Leonardo Jardim tem tanta ambição que avisou que os jogadores que não o fizerem podem depois não jogar na partida seguinte, na visita ao Futebol Clube do Porto para a 8ª jornada da Liga. Para nós, e nós trabalhamos sempre em prol daquilo que é o próximo jogo é a Taça de Portugal, é aí que temos de estar extremamente focados, porque também se assim não fizerem, podem correr o risco de não jogar o outro jogo. O treinador do Sporting, que referiu que Capel está disponível para jogar enquanto Jefferson continua lesionado, reconhece que é preciso ter cuidado com o Alba, que ainda não perdeu no campeonato. Já o Alba fala em prémio e motivação para o encontro, que servirá de montra para os jogadores. A motivação é coisa que não falta, porque sair um grande não é todos os dias e é um momento único para alguns, um prémio pelos anos dedicados ao futebol e para outros uma montra. Os Leões ainda não perderam nenhum jogo esta época e querem manter a marca. O Sporting joga este domingo em Alvalade com o Alba às 18 horas. O Futebol Clube do Porto também joga este fim de semana frente ao Trofense. Numa conferência de imprensa, Paulo Fonseca disse que a sua equipa não pode facilitar para não ficar fora da Taça de Portugal. Temos que encarar este jogo da forma mais séria possível. É uma competição a eliminar e nós temos que perceber que temos grandes aspirações nesta competição. Não podemos de maneira nenhuma olhar para a classificação do adversário, até porque neste momento tem um treinador novo, existe outra motivação natural devido à entrada do novo treinador, tem alguns jogadores experientes que conhecem bem também esta competição. Portanto, nós temos que encarar este jogo de uma forma muito determinada e muito séria, por forma a passarmos esta eliminatória da Taça de Portugal. O australiano Kai Otten ganhou pela primeira vez uma etapa no circuito mundial de surf. Otten eliminou por pouco Mick Fanning em Peniche. Depois de 4 anos a tentar um lugar de destaque, Kai Otten lá conseguiu entrar no circuito mundial em 2007, mas foi este ano que o australiano mais deu nas vistas ao vencer ontem a sua primeira etapa em Peniche. É muito estranho, nem acredito. Ainda pensei que me fosse afundar mais tarde, mas foi arrebatador. Isto é tudo no momento, é muito duro, mas ficamos contentes quando ganhamos, especialmente quando é a nossa primeira vitória. Kai Otten agitou a praia de supertubos nos quartos de final ao eliminar por uma diferença de décimas Mick Fanning, que poderia ter sido coroado campeão mundial de surf ainda em Portugal. Kai Otten, de 32 anos, chegou a Portugal na 10ª posição do ranking e deverá agora subir algumas posições. Por sua vez, Net Young, surfista estreante no circuito mundial, ocupou o 2º lugar do pódio depois de eliminar Jordy Smith, outro dos candidatos ao título mundial. A etapa portuguesa, que decorre há 10 dias em Peniche, termina hoje. No ténis, ainda decorre o ATP de Viena. Tsonga e Tommy Haas garantiram um lugar nos quartos de final da competição. Jo-Wilfried Tsonga e Tommy Haas foram os 2 cabeças de série do ATP 250 de Viena e conseguiram levar a melhor nos 2 encontros. O tenista francês, que luta por uma vaga no ATP Tour Finals em Londres, superou Daniel Brands por 2-1,
com parciais de 7-5, 1-6 e 6-3. Tsonga ainda esteve afastado do circuito devido a uma lesão em Wimbledon, mas regressou para o Open dos Estados Unidos e acabou por ter grandes resultados em Metz e principalmente em Xangai, onde chegou até à semifinal. Atualmente ocupa o 9º lugar na corrida para Londres. Já Tommy Haas tinha pela frente Miloslav Messir e venceu por 2-7-0 com parciais de 7-5 e 7-6. Apurado para os quartos de final do ATP de Viena, Haas tem agora pela frente o tenista checo Radek Stepanek. Os dois já se encontraram 6 vezes, cada um com 3 vitórias. O caso da estudante kosovar que foi deportada continua a gerar protestos em França. Hoje, milhares de estudantes ocuparam as ruas de Paris e envolveram-se em confrontos com a polícia. Escolas fechadas e ruas cheias. Este é já o segundo dia de protestos contra a expulsão de Leonarda Dibrani, a jovem kosovar cigana de 15 anos, cuja família entrou ilegalmente em França em 2009. Os milhares de estudantes pedem o regresso de Dibrani e de todos os outros deportados nas mesmas condições. Estamos um pouco perdidos. Dizemos que o nosso país é o país dos direitos humanos, um país que acolhe pessoas, mas que deporta uma menina de 15 anos e um estudante de 19 anos de idade para um país, em particular para a Leonarda, que eles não conhecem e onde eles não têm futuro. Os socialistas acusam o ministro do Interior, Manuel Valls, o ministro mais popular no governo do presidente François Hollande, de trair os valores da esquerda com as políticas de imigração difíceis que levaram à prisão de Dibrani. Mas a manifestação, que começou pacificamente perto da Casa Ópera da Bastilha, rapidamente se tornou violenta, com estudantes e polícia a ferro e fogo. Latas, painéis e outros materiais voaram em direção aos seguranças, que por sua vez arrastavam manifestantes pela rua. Os protestos só acalmaram a meio da tarde. E os professores estiveram ontem em greve no Reino Unido e cerca de 3.500 escolas públicas fecharam em forma de protesto. Os docentes manifestaram-se contra os cortes nos salários, pensões e assistência social. Só em Londres estiveram ontem suspensas 445 escolas e professores do ensino básico e secundário saíram à rua por volta das 10 da manhã rumo à Câmara Municipal. Mas não foi apenas na capital que os protestos se fizeram sentir. Por todo o Reino Unido foram várias as manifestações. Estima-se mesmo que 82% dos estabelecimentos de ensino tenham aderido à greve. Em Itália, esta sexta-feira foi um dia de nervos para quem se quis deslocar. A greve dos transportes parou aeroporto, autocarros e comboios. A manhã desta sexta-feira apanhou de surpresa os passageiros de Roma. A greve, marcada por todo o país, foi organizada pelos maiores sindicatos de Itália e também pelos sindicatos dos trabalhadores aéreos. No aeroporto de Fiumicino, em Roma, 143 voos foram cancelados. Vou viajar para Amsterdão, mas o meu voo foi cancelado. Era às 3 da tarde, mas agora tenho outro à 1 para Milão e depois de Milão para Amsterdão. Por isso tenho um problema com a greve. Também os trabalhadores de autocarros e comboios aderiram à greve até às 8 da noite, provocando transtornos aos utentes. Forse l'ultimo 40. Olha, talvez tenha sido o último 40 a passar. Estou a tentar perceber porque é que só consigo ver autocarros com o sinal depósito. Provavelmente vou a pé. Uma sexta-feira de nervos que se fez sentir por toda a Itália. Os trabalhadores em greve estão contra as políticas de austeridade e reivindicam o aumento de salários e pensões e a redução de horário de trabalho. E mostramos-lhe agora uma novidade que promete causar furor. Uma impressora em 3D que, entre muitas outras coisas, lhe permite ter uma versão de si próprio em miniatura. E se numa simples ida ao supermercado pudesse levar para casa uma miniatura de si próprio como se de um boneco se tratasse? Foi essa surpresa que uma cadeia de lojas britânica proporcionou aos clientes. A impressora digitaliza o corpo da pessoa em apenas 2 ou 3 minutos, a uma velocidade que atinge 15 fotografias por segundo e mais de 1000 no total. Lê a cor da pele, a fisionomia, roupas e até acessórios.
O leitor é tão sofisticado que apanha detalhes como as fivelas dos cintos, dos sapatos, anéis, alianças e todos os pormenores de cor. A nossa impressora reconhece 6 milhões de cores e isso permite-nos imprimir um produto extraordinário de uma ótima qualidade e a um preço acessível. Depois da digitalização, a imagem é processada por computador e é enviada para a impressora, onde é trabalhada com um líquido colorido próprio para cerâmica. Cada figura tem cerca de 20 centímetros e leva no total 8 horas a ser produzida. Custa 47 €, um presente original e até sentimental. Um cavalheiro entrou, um senhor mais velho, e contou-me que a sua esposa está num lar de idosos e que, como não a conseguia ver muitas vezes, queria fazer uma impressão sua para oferecer de presente. Achei muito comovente. As figuras impressas em 3D ainda estão a ser testadas, mas já prometem ser um verdadeiro sucesso. No entanto, se pensa que esta poderia ser uma original prenda de Natal, fica a saber que ainda vai ter de aguardar. As lojas vão lançar oficialmente o serviço apenas no próximo ano. Vamos agora conferir o estado do tempo para amanhã, sábado. Um dia com alguma chuva em todo o país, 18 graus de máxima prevista para Braga, também 18 para Vila Real e o Porto a chegar aos 19. Coimbra chega aos 20 graus de máxima, 21 previstos para Leiria, também com chuva, 21 para Castelo Branco. Lisboa atinge 22, também com alguns aguaceiros, 23 para Évora. No sul do país, 22 graus de máxima para Sagres, 23 para Faro, com céu ligeiramente nublado. Nas ilhas, Funchal com 26 graus, 25 para Porto Santo. Na ilha de Ponta Delgada, 21 graus de máxima prevista, 21 também na Horta, 21 nas Flores. Vamos agora espreitar as previsões na Europa, 22 graus de máxima para Madrid, 21 para Paris com alguma chuva, 13 para Viena. Londres chega aos 17 graus de máxima, também com aguaceiros, 12 em Berlim e 10 previstos em Varsóvia. E é o ponto final neste Fala Portugal. Eu volto segunda-feira à mesma hora. Boa noite, bom fim de semana.